Você já sentiu que o mercado de renderização está ficando saturado? Que cada vez entram mais pessoas nesse mercado cobrando preços cada vez menores e tudo está ficando cada vez mais difícil? A real é que o mercado está sim ficando cada vez mais saturado, mas talvez não da maneira como você está pensando. O problema não é a quantidade de pessoas que entram no mercado, mas sim a quantidade de pessoas que estão entrando sem saber como as coisas funcionam, com uma visão errada e sem nenhuma estratégia. E entender isso é importante para que você consiga se manter vivo nesse mercado. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como sobreviver a esse momento atual do mercado de render arquivista. Eu me chamo Robson Calaça, eu sou fundador do Business do Render e aqui nesse canal eu ajudo você a transformar o seu estúdio de arquivista em um negócio lucrativo e previsível. Então, se você quer viver de render, já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like para você acompanhar os conteúdos semanais sobre negócios especificamente para o mercado de arquivista. Uma das perguntas que eu mais recebo é se ainda vale a pena entrar no mercado de arquivista. No vídeo de hoje eu vou te responder essa pergunta e também vou te mostrar o porquê tanta gente, mesmo sendo boa tecnicamente, não está conseguindo se desenvolver nesse mercado. Então, se você está sentindo a pressão da concorrência, está com a sensação de que o mercado está saturado, hoje eu vou te mostrar como sobreviver nesse momento do mercado de arquivista. Então, vem comigo. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, como sobreviver no mercado de arquivista. Tá? E o primeiro ponto é a gente entender aqui como a gente chegou nesse ponto em que parece que o mercado está cheio de pessoas, está saturado de gente nesse mercado, e o que realmente aconteceu é que realmente aumentou a quantidade de profissionais desse mercado, simplesmente porque a barreira de entrada diminuiu muito. Tá? Quando eu comecei no meu estúdio, existia escassez de treinamentos, tinham muito pouco treinamentos de V-Ray, de 3D Max, então para você aprender era muito mais difícil. Tá? Para você aprender quando você tinha um problema também era difícil. Eram fóruns internacionais, você tinha que entender um pouco de inglês para você conseguir entrar no mercado, você ia ter que procurar se alguém já teve aquele problema que você teve para conseguir resolver um problema que você está tendo. Então era muito mais difícil você entrar no mercado, você tinha que saber muito mais, você tinha que ter estudado mais, você tinha que ter um trabalho muito maior para entrar no mercado. Então era muito mais difícil para você entrar no mercado. E hoje é muito mais fácil. Basicamente você vai entrar no YouTube e você sozinho, gratuitamente, consegue aprender a fazer render, aprender a utilizar 3D Max, aprender a usar Corona Render. Você consegue hoje gratuitamente, em português, tranquilamente, aprender a fazer um bom render. Basicamente, qualquer pessoa da sua própria casa, com acesso a um computador e à internet, consegue aprender a fazer um bom render. Então, muita gente está entrando no mercado, porque simplesmente hoje a gente tem uma abundância de conteúdos, uma abundância de treinamentos, o que é ótimo, porque só não fica bom quem não quer, porque existem muitos conteúdos na internet. Eu não estou nem falando de comprar treinamento. Existem conteúdos gratuitos que te ajudam a fazer um bom trabalho. Então, uma pessoa que está na sua própria casa, um jovem, alguém que está sem um trabalho, que tem afinidade com arquitetura, gostaria de trabalhar com render, essa pessoa consegue aprender a fazer isso sozinha. Além disso, existem muitos treinamentos pagos que ensinam a fazer um bom render, a trabalhar com o render, e isso também faz com que surjam o que eu combato muito aqui nesse mercado, que são as promessas milagrosas. Então, com o crescimento do mercado, com o crescimento dos treinamentos, muitas pessoas começaram a fazer campanhas muito agressivas nesse mercado, prometendo que trabalhar com render é quase algo milagroso, que é algo que você vai ganhar dinheiro fácil, que você vai aprender a fazer um bom render, isso é o suficiente para você ganhar dinheiro, que os clientes vão cair do céu, que você vai começar agora, e aí conforme você for ficando melhor no render, você vai começar a cobrar mais e vai ganhar muito dinheiro, e isso não é verdade. Mas isso faz com que muita gente entre nesse mercado. O problema disso, o problema dessas promessas milagrosas e desses treinamentos que vendem essa ideia, é que a gente criou uma geração de muitos artistas e muitos profissionais e pessoas que querem empreender nesse mercado, que tem uma visão muito limitada de como as coisas funcionam. Parece que ter um negócio nesse mercado, basta você saber fazer um bom render. E se você ainda não está conseguindo sucesso com o teu estúdio, é porque você ainda não tem um bom render, que você precisa aprender a melhorar ainda o seu render, melhorar o seu portfólio, para que você consiga construir um negócio. E não é verdade, tá? E não é verdade. Então a gente criou uma geração aqui de pessoas que estão tendo uma visão limitada sobre o que é empreender nesse mercado. Essa visão limitada faz com que as pessoas enxerguem apenas a parte técnica.
Hoje existe um mar de pessoas que estão aqui na base desse mercado tentando empreender, mas que não conseguem romper a barreira dos 10K por mês, que é uma barreira ainda muito baixa. Pessoas que estão ali batendo e não conseguem sair do lugar, simplesmente porque elas estão olhando tudo com uma visão limitada, entendendo que tudo que você precisa é uma visão técnica. Algumas pessoas ali que vão entrar nesse mercado, tendo essa visão técnica, vêm de contextos mais específicos, são estudantes de arquitetura, tem uma rede de relacionamentos que favorece fazer negócios. Algumas pessoas conseguem pular para os degraus de cima, mas uma grande massa fica lá embaixo e não consegue romper essa barreira, justamente porque fica com uma visão limitada, e muitos porque vieram dessas promessas milagrosas, esperando que, bom, agora que eu aprendi um bom render, basta eu postar aqui no meu Instagram e esperar chegarem clientes até mim. Cara, isso é ridículo, mas enfim, muita gente tem essa visão. A real é que, para você ter um negócio, você precisa ter a visão técnica e também uma visão de negócios. Um estúdio de render, um negócio de renderização, nada mais é do que uma empresa, assim como outra qualquer. E qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de empresa, tem várias coisas com que precisa se preocupar. Vendas, financeiro, marketing, pessoas. No nosso caso, pessoas é muito importante, saber gerir pessoas, gestão de projetos, gestão de processos. Isso tudo é importante para você ter um negócio. E quando você decide ser um negócio, você não pode focar apenas na visão técnica. Se o seu objetivo é ser um artista 3D, tudo bem, você pode trabalhar num estúdio, tudo que você precisa aqui é ter a compreensão da sua visão técnica. Mas se você decidiu montar um negócio nesse mercado, a sua visão não pode se limitar apenas à parte técnica. Você precisa ter também uma visão de negócios. Então hoje a barreira de entrada ficou muito mais fácil. Muitas pessoas entraram no mercado, muitas vieram dessas promessas milagrosas, dizendo que seria fácil, que seria rápido, que bastava fazer um bom render, e isso fez uma geração aí de pessoas com uma visão limitada, acreditando que vai ser fácil e que basta saber fazer um bom render para ter um negócio nesse mercado. Qual é o resultado disso? Frustração. Eu recebo diariamente do meu Instagram pessoas frustradas que não conseguem clientes, que não conseguem dar os próximos passos com seus estúdios, que não conseguem abordar, fazer negócios, sobreviver de render, que é o objetivo. Ou seja, o que está faltando aqui? Visão. A pessoa tem uma visão limitada. Então o mercado tem sim uma saturação de pessoas que estão nessa base, despreparadas, que não conseguem romper a barreira do 10K, elas estão ali lutando, frustradas, e justamente porque elas não têm uma visão adequada sobre o negócio. Elas entraram com uma visão incorreta, estão despreparadas, muitas estão frustradas por ter vindo de promessas milagrosas em que parecia, bom, basta você ser bom em fazer um render e agora postar no seu Instagram, e clientes começarão a aparecer para você e daqui a pouco você está vendendo imagens a R$1.000, R$2.000, como se isso fosse facilmente acontecer para todas as pessoas. Então, o mercado está sim saturado de pessoas nessa base aqui do negócio, tentando subir para o próximo nível. Então hoje a barreira de entrada nesse mercado é baixa, tem muita facilidade de acesso, mas a gente criou uma saturação de pessoas que estão despreparadas para lidar com esse mercado, com esse negócio, tá? Mas afinal, qual é o tamanho desse mercado? Será que vale a pena ainda entrar nesse mercado em 2025? A real é que, cara, o mercado de arquivis é gigantesco, especialmente o mercado imobiliário, que é um dos mercados mais lucrativos que tem para esse mercado do arquivis. Por quê? Ó, eu separei um dado aqui para você, que em 2024, o VGL, que é o valor geral lançado, foi de 233 bilhões, ou seja, é muito lançamento que é feito no mercado imobiliário. Isso foi em 2024, que foi considerado um ano em que não foi feito a quantidade de lançamentos comum, tá? Foi um pouco abaixo do normal. Mesmo assim, ainda foi um crescimento de 20%. Então, o mercado imobiliário é muito forte no Brasil, a indústria da construção civil é muito forte no Brasil, e isso está diretamente conectado com o nosso mercado. Então esse mercado é sim muito grande, tem muita oportunidade, tem muito negócio para ser explorado. A questão é que hoje a demanda acaba sendo concentrada na mão de poucos grandes estúdios. Existem estúdios no Brasil com mais de 100 artistas 3D. Veja, mais de 100 artistas 3D. Tem muito espaço para muitos estúdios ainda se desenvolverem. A questão é que existem poucos grandes estúdios que
tomam conta de grande parte da demanda. Por que isso acontece? Porque a maioria dos estúdios, a maioria dos profissionais que estão nesse mercado, não conseguem entrar na fatia realmente lucrativa desse mercado, que são as construtoras maiores, as construtoras médias e grandes, aonde tem a maior fatia do mercado. Existe uma barreira de entrada, principalmente para esses clientes acima de R$100 mil de contratação. A barreira de entrada é mais alta. Aqui é onde estão os grandes clientes, quem os grandes estúdios atendem. Os grandes clientes, eles não são facilmente acessados por qualquer pessoa, por qualquer estúdio. Não basta você ter um bom render para você acessar um grande cliente e fazer negócio com ele, tá? Por isso que somente estúdios realmente profissionais, que entendem que você precisa ter uma empresa nesse mercado, precisa ter um negócio real, um negócio profissional, conseguem aproveitar realmente essas grandes oportunidades. Para você entrar num grande cliente, não basta você ter a mesma qualidade do render que aquele cliente tem que ter. Você tem que ter um posicionamento forte, claro, direcionado para esse cliente, que traga diferenciação, precificação ajustada. Você precisa ter uma marca forte nesse mercado. O teu estúdio precisa pensar em construir um negócio que construa também uma marca. Você também precisa ter histórico. Você não vai chegar lá num grande cliente simplesmente porque você fez um bom render e conseguiu fazer um telefonema. O cliente vai querer saber se você tem um histórico, se você já atendeu outros clientes. Então existe uma escada para você chegar nesses potenciais clientes. E essa barreira de entrada, hoje, ela não é rompida pela maioria dos estúdios do mercado, porque os estúdios não estão preparados para serem negócios. Estão preparados apenas para executar render tecnicamente. Então existe sim nesse mercado muita oportunidade. Vale a pena entrar nesse mercado ainda? Com certeza absoluta. Porém, se você quiser aproveitar o que esse mercado tem de melhor, você precisa entender que apenas a qualidade do seu render não é o suficiente para explorar esse mercado de verdade. Então o mercado é sim gigantesco, tem muito espaço para ser explorado, mas ainda poucos estúdios conseguem explorar isso corretamente. Isso significa que tem muita possibilidade de crescimento ainda nesse mercado. Porém, esse mercado também ele é competitivo. O que significa isso? Muitos entram nesse mercado, principalmente quem vem dessa fórmula milagrosa, achando que vai ser tudo fácil, e a pessoa quer encontrar um mercado sem concorrência. Cara, isso não existe. O mercado é competitivo e isso é bom. Se tem vários estúdios aqui explorando esse mercado, significa que esse mercado tem demanda. Não vai existir um mercado sem concorrência, em que o cliente vai pedir para você e só vai ter você como opção e ele vai escolher você. A única forma de acontecer isso seria se você criasse uma startup agora com algo completamente inovador e mesmo assim você ia ter um período ali de 1 ano no máximo até que o mundo descubra que esse mercado é bom, logo em seguida você vai ter concorrência. Então, um mercado livre de concorrência não existe. O que precisa acontecer é que você precisa saber lidar com a concorrência. Então é normal que o mercado seja competitivo. E um mercado muito bom, ele vai ser competitivo. O problema não é a concorrência, o problema é que você é mais do mesmo. Ou seja, você não sabe se diferenciar da concorrência. O seu estúdio não tem diferenciação. O cliente olha para você e você tenta se diferenciar apenas pela qualidade. Tá? Você não tem nenhum elemento que faz o cliente poder se decidir por você. A única coisa que você considera um atributo para o cliente decidir por você é a qualidade do seu render. E hoje em dia é cada vez mais fácil aprender a fazer um bom render. O que você precisa fazer para deixar de ser mais do mesmo é também vender valor. Qual é o real valor que o seu estúdio pode gerar para um cliente? O que te diferencia de um outro estúdio? Por que você é a melhor opção? No mercado competitivo, você precisa ter diferenciais competitivos. Tá? Então, o mercado tem muita demanda, mas a maior parte das pessoas não sabe jogar um jogo, não sabe concorrer, não sabe ser competitivo no mercado, não consegue romper as barreiras, não consegue explorar o mercado. E quando você é mais do mesmo, não tem diferenciação, não vende valor, você cai na guerra de preço e você vai tentar ganhar o negócio pelo preço. E tentar ganhar um negócio pelo preço não é definitivamente a melhor opção nesse mercado, porque você não vai conseguir construir uma operação lucrativa se o teu diferencial é sempre cobrar o menor preço.
Ou você é quem está cobrando o menor preço, ou você é quem está sofrendo e reclamando que existem estúdios que cobram um preço baixo. Isso significa que o mercado é competitivo. O problema não é de quem cobra baixo, o problema é que você não sabe mostrar valor no teu serviço, não sabe diferenciar o teu estúdio. Então, mesmo em um mercado com muita demanda, você não consegue ser competitivo, porque você não tem um posicionamento claro que diferencia o teu estúdio dos demais. Pense o seguinte cenário: você construiu um estúdio, você cresceu no mercado e agora você está atendendo algumas das maiores incorporadoras do Brasil, uma das maiores construtoras do Brasil. Você acha que nesse nível, algum dos concorrentes que vai competir com você vai ter um render que é ruim? Você acha que o render de alguma dessas empresas não vai ter qualidade? Todos vão ter um excelente render. E o cliente não vai escolher apenas pelo preço, ele vai escolher o que faz mais sentido para as necessidades dele, o estúdio que se diferencia, o estúdio que tem um processo mais claro, um atendimento mais personalizado. Tudo isso está em jogo. Nesse nível, no nível alto do jogo, não existe qualidade ruim. Todos são bons. Então você precisa saber se diferenciar para que você tenha competitividade no mercado. O mercado é sim competitivo e não tem nada de errado com isso. Um bom mercado vai ser competitivo, vai ter concorrência e não tem nada de errado com isso. Errado está você não saber se diferenciar. E chegando aqui então, a gente chega no próximo item, que é justamente que a qualidade é a base. Cara, está cada vez mais fácil você fazer um bom render. Todo mundo tem uma qualidade minimamente boa. Existia um período em que o teu comparativo era, por exemplo, o teu render está sendo comparado bem no começo, lá com perspectivas à mão. Depois o teu render começou a ser comparado com um render, por exemplo, feito no AutoCAD, que era um 3D muito basicão. Depois o teu render começou a ser comparado só com um sketch, que não era nenhum render. Agora, o próprio arquiteto já entrega um render para o cliente, que é a construtora. Entende? Então, e o render do arquiteto não é um render péssimo, é um render já com uma qualidade legal e vai ficar cada vez melhor. Então hoje, você não está competindo a tua qualidade com um render do AutoCAD. Você não está competindo a tua qualidade com uma perspectiva à mão. Hoje, aquela coisa de você falar, nossa, a qualidade é muito mais realista, é muito diferente do que era há anos atrás, há 10 anos atrás. Hoje em dia, você está sendo comparado com estúdios que também são bons. A qualidade é muito sutil, muitas vezes, perceber a diferença. O cliente não vai ter, muitas vezes, a capacidade de entender uma sutileza ali dos shades, uma sutileza da iluminação. Ele não vai perceber isso. Então, o comparativo mudou. Hoje, é muito mais fácil chegar num bom render, porque tem muito mais conteúdo, é muito mais fácil você aprender com treinamentos pagos, mas gratuitamente também. A tecnologia mudou, evoluiu. Hoje em dia, é muito mais fácil pessoas terem bons computadores e conseguirem fazer um render realista em casa. Além disso, existem as farms, onde você pode mandar um render ser feito lá. E hoje em dia ainda tem as IAs. Tudo isso está cada vez mais fácil fazer um bom render. Ou seja, qualidade por qualidade de realismo está cada vez mais comum que seja feito. Se você não encontrar outros atributos, você vai ser comparado com mais do mesmo. Se você for mais do mesmo, você vai ser comparado apenas por preço. Então, qualidade, ela não é um diferencial do jeito que você está pensando. Não é mais a qualidade, aquele diferencial que era antes, quando o teu render era comparado com uma coisa muito ruim. Hoje em dia, a qualidade envolve muito mais detalhes. É como você conduz o trabalho com o cliente, é como que você faz o atendimento, é o seu processo de trabalho, a sua assertividade para chegar no resultado, a sua linguagem visual artística. Não é simplesmente qualidade por qualidade de realismo. Tá? O realismo é sim importante, ele só não é mais um diferencial forte a ponto de separar você de alguém com quem você está competindo, porque a pessoa que está ao seu lado ali competindo com você, muitas vezes a qualidade dela vai ser muito próxima da sua. Então, quando tem essa situação, você não vai ter a qualidade definitivamente, não é mais um diferencial, ela é um ponto base, ele é o feijão com arroz.
A qualidade hoje, ela é o feijão com arroz do nosso trabalho. Simplesmente daqui a pouco, se você não tiver uma qualidade realista, uma imagem de alto impacto, você simplesmente vai ser ignorado pelos clientes, porque você não tem nem o mínimo para poder participar de uma conversa, de uma concorrência. Então a qualidade hoje é o feijão com arroz. Está fazendo sentido para você? Antes da gente entrar aqui, como sobreviver nesse mercado, já deixa seu like nesse vídeo. E eu quero saber também se hoje para você qualidade é o principal atributo que diferencia o seu estúdio, ou você já tem outros atributos que fazem você se diferenciar nesse mercado. Comenta aí para mim. Olha só, vamos lá agora entender então o que você precisa de fato fazer para sobreviver nesse mercado, para que você consiga aproveitar as oportunidades. Como eu já disse para você, o mercado tem sim muitas oportunidades, é muito possível você fazer negócios, tem espaço para você crescer o seu estúdio dentro desse mercado, porém não é apenas pela qualidade do seu render. Se você quer sobreviver nesse mercado, se você quer crescer nesse mercado, se você quer aproveitar as oportunidades, que ainda tem muitas, tem muita possibilidade, a primeira coisa que você precisa entender é que você aprendeu muitas vezes somente a parte técnica, mas quando você decide montar um negócio nesse mercado, você vai precisar aprender sobre negócios. Para você ter um negócio, você precisa saber sobre negócios. E muitos criativos, muitos técnicos, muitos artistas 3D, geralmente não aprendem nada sobre negócios. E está tudo certo. Ninguém nasce sabendo sobre negócios. Você vai ter que aprender sobre isso. Então você precisa entender como o mercado realmente funciona. Você vai entrar no mercado imobiliário, lançamentos, você precisa entender como funciona o mercado imobiliário. Se você está no mercado imobiliário, você não está no mercado de render. Se você atende construtoras, você não está no mercado de render. Você está no mercado imobiliário. Você sempre está no mercado do seu cliente. Você precisa entender como as coisas funcionam, como que os clientes compram, qual que é a jornada de compra do cliente, quais são as etapas, em que momento entra o render, qual a função do render para o cliente, como o cliente percebe valor no nosso trabalho, o que faz sentido para esse cliente, o que é relevante para esse tipo de cliente, o que vai fazer sentido para ele tomar uma decisão entre um estúdio e outro. Você precisa entender também como funciona um processo comercial, como que você faz para gerar a sua própria demanda, como você faz para conduzir um cliente até o fechamento, etapa por etapa, como que você monta uma proposta profissional, como que você investiga a real dor desse cliente, como que você negocia para fazer negócios, tá? E empreendedorismo, tá? Você precisa pensar como um empreendedor, que envolve você ter aqui uma visão empreendedora. Você precisa entender o seu estúdio como negócio. O nosso trabalho é criativo? É artístico? Sim, mas nenhum negócio sobrevive só com arte e amor. Se você decidiu montar um negócio nesse mercado, você precisa entender o seu estúdio não só como uma fábrica de imagens bonitas, mas como um negócio. E um negócio tem várias outras áreas além da produção. Em outro ponto de vista, você precisa deixar de ser apenas o artista, o fazedor de render, e se tornar um empreendedor. Quando você decide montar um negócio de arquivis, é mais importante você ser o empreendedor do que você ser o artista 3D, porque a empresa é maior do que o artista 3D. Quando você decide montar um negócio, você é o empreendedor, tá? E eu tô aqui para te dizer, essa mensagem é para quem realmente, esse vídeo, o meu conteúdo é para quem quer montar um negócio nesse mercado, tá? E não tem nada de errado, se o seu objetivo é só ser um artista 3D. Você pode ser um artista 3D, trabalhar dentro de um estúdio, ser um artista sênior, renomado, ganhar muito dinheiro por isso, tá? Agora, se você quer montar um negócio, essa é a visão que você precisa ter. É a visão de empreendedor. E o empreendedor que você precisa ser está acima do seu eu artista 3D. É o empreendedor que vai olhar o teu estúdio como um negócio e vai fazer ele se tornar uma máquina lucrativa. Então isso envolve a sua mentalidade. Se você pensa apenas como um fazedor de render, apenas como um artista 3D, você pensa o negócio apenas pelo ponto de vista técnico. E isso é só um dos pilares de um negócio como um todo. E isso envolve a sua mentalidade. O empreendedor olha o negócio como um sistema, uma máquina geradora de processos que podem ser replicados para gerar lucratividade. O artista 3D, ele olha
o negócio apenas do ponto de vista técnico. O objetivo dele é fazer o melhor render, com a melhor qualidade, da melhor forma possível. O foco dele está nisso, no 3D como função. O foco do empreendedor é o 3D como um produto gerador de lucratividade. Então, são dois pensamentos, são duas mentalidades diferentes e a sua mentalidade precisa estar ajustada. Senão, você não vai conseguir posicionar o seu negócio no mercado, ter lucratividade com ele. Tá bom? O próximo passo que você precisa fazer para sobreviver nesse mercado e aproveitar as oportunidades é você ter um posicionamento ajustado. O que é um posicionamento? Quando você monta um negócio, você precisa posicionar ele no mercado. A primeira coisa que o seu negócio precisa é existir para o mercado. E para você existir, começa aqui em você tendo clareza de quem é o seu cliente-alvo. Você vai atender construtoras, então você está no mercado imobiliário. Esse é o seu alvo. Seu estúdio precisa estar preparado para chamar a atenção do mercado imobiliário. A diferenciação do seu negócio também está conectada com o mercado, com o cliente que você está mirando. Porque o diferencial que um estúdio vai ter para atender um escritório de arquitetura é diferente do diferencial que um estúdio precisa ter para atender uma construtora. E isso também envolve a sua precificação, como você precifica seus serviços, os serviços que você desenvolve dentro do estúdio também envolve aqui dentro do teu posicionamento. Então, quando você decide ter um estúdio desse mercado, se diferenciar, ocupar um espaço real no mercado, aproveitar as oportunidades que existem nesse mercado, acessar os grandes clientes, você, para romper a barreira de entrada, vai ter que ter visão empreendedora e vai ter que entender de posicionamento. Você também precisa ter estratégia, tá? Estratégia. Não basta você saber fazer um bom render e ter uma visão empreendedora. Você tem que saber para onde você está indo. Então, só o fato de você ter um posicionamento bem alinhado, você já vai ter uma direção, porque você sabe quem é o seu cliente-alvo, ou seja, o seu estúdio. Se você decidiu olhar para o mercado imobiliário, você está apontando para construtoras. A partir disso, você sabe qual é a direção do teu negócio. Se você vai produzir um conteúdo, você sabe para quem esse conteúdo está sendo feito. Quem você precisa chamar a atenção. Você vai fazer um anúncio de quem você vai chamar a atenção. De construtoras. Essa é a direção do teu estúdio. O seu estúdio não anda de maneira aleatória, ele anda de maneira estratégica. Você define uma direção e aplica ação para ir naquela direção. Se você definiu que vai entrar no mercado de construtoras, agora você vai agir para que construtoras saibam que você existe, que o seu negócio existe. O seu negócio foi desenhado para impactar esse perfil de cliente. E você vai perceber que hoje, os maiores estúdios que eu citei ali em cima para você, são estúdios que estão muito bem posicionados, eles estão muito bem definidos. Opa, esse estúdio é para o mercado imobiliário e você tem clareza total do posicionamento desse estúdio. Ele não está ali dizendo que é para todos os mercados, é arquitetos, construtoras, publicidade geral. Não, ele está muito bem posicionado, eles estão muito bem posicionados para um mercado específico e na sua maioria é para o mercado imobiliário. Tá? E por último, você vai precisar de resiliência. Tá? Resiliência. Não é porque o mercado tem muita oportunidade, que você tem visão empreendedora, que você tem estratégia, que tudo vai acontecer perfeitamente para você. Tá? Uma das coisas que eu falo bastante aqui nos meus conteúdos, nos meus vídeos, é que, cara, não existe fórmula mágica, existe estratégia e trabalho duro. E dentro de estratégia e trabalho duro, existe a sua resiliência. Tá? Cada empreendedor nesse mercado vai ter o seu contexto. O que é o seu contexto? Da onde você saiu, tá? Da onde você saiu. Você era um estudante de arquitetura e está montando um estúdio? Ou você veio de uma área nada a ver, você era médico, largou a medicina para trabalhar com arquivista. O seu contexto vai definir as dificuldades e as facilidades que você vai ter. E cada um tem o seu próprio contexto. Você pode ter uma estratégia, mas digamos que você é estudante de arquitetura, você estudou arquitetura lá na Mackenzie em São Paulo, todos os seus amigos são arquitetos e hoje eles trabalham dentro das grandes construtoras, você trabalhou por 2 anos antes de começar a faculdade com vendas, então você tem o seu contexto. Olha que contexto maravilhoso, teus amigos arquitetos já trabalham em construtoras e você tem experiência com vendas. É um contexto favorável, mas pode ser que o seu contexto seja completamente diferente. Isso significa que você vai ter que estudar mais coisas,
para colocar as coisas em prática. Então o teu contexto vai criar a tua realidade e vai criar as tuas dificuldades e as tuas facilidades. Todos vão ter facilidades e dificuldades. Não é porque a pessoa tem lá os amigos que trabalham hoje nas construtoras que ele vai ter um cenário muito mais fácil. Ele vai ter dificuldades em outros pontos. Todos vão ter desafios. Todos vão ter desafios. Você precisa ser resiliente quando o assunto é empreendedorismo. Você vai fazer uma coisa, vai dar errado, vai fazer de outra maneira. Você vai ter que trabalhar com ação e resiliência, porque empreender é um trabalho de melhoria contínua. Um outro ponto aqui, quando fala em melhoria contínua, que entra na diferença entre o fazedor de render e o empreendedor, que é uma coisa bem marcante, é que geralmente, muitos casos, o fazedor de render, o artista 3D, ele é uma pessoa mais perfeccionista. E num negócio, quando você tem uma visão empreendedora, você vai ver ali, olha, poderíamos deixar essa imagem melhor? Poderíamos, mas nós temos um cronograma para cumprir. A imagem precisa ser enviada. Essa é uma visão do empreendedor. Eu preciso entregar a imagem para o cliente. Foi comprometido com o cliente essa entrega. Foi alinhado com o cliente essa entrega. Já o artista 3D, talvez ele gostaria de ficar mais tempo na imagem, mais tempo na imagem. Então o empreendedorismo é sobre ação e melhoria contínua. Nem sempre, ou quase nunca, você vai estar mandando algo 100% pronto ou finalizando algo 100%, mas você vai ter que rodar uma versão, depois você melhora, você vai contratar um time, vai colocar um processo de trabalho, vai ajustar, vai melhorar o processo. O processo de trabalho vai continuamente melhorado. Isso é uma visão de empreendedorismo. Então, para você sobreviver no mercado de arquivismo atual, em que tem muita gente, mas também tem muita oportunidade, e a maioria não consegue romper a barreira do 10K, é justamente porque não tem visão o suficiente sobre negócios, não aprendeu sobre negócios e achou que ia montar um negócio apenas sabendo fazer um render. Saber fazer um render é sim extremamente importante. É o nosso serviço, é o que nós entregamos. Precisa ser bom? Precisa. Precisa ter qualidade? Precisa. Precisa ser extraordinário? Precisa. Isso é sim importante. Mas se você decidiu montar um negócio, isso não é a única coisa importante e também não é o tempo todo a mais importante. Se você está começando, você vai ter que pensar como negócio, você vai ter que investir muito tempo em empreendedorismo, em fazer negócios, em captar clientes, porque é isso que vai tirar o teu negócio do chão. Tá? Então, se você quer aproveitar as oportunidades, você quer se diferenciar, você precisa aprender sobre negócios, trabalhar sua visão empreendedora, construir um posicionamento real para o teu negócio, definir uma estratégia com direção e aplicar ação e ser resiliente, porque você vai ter desafios no meio do caminho e você precisa continuar. Eu tive muitos desafios para chegar com o meu estúdio no ponto que eu estou hoje, tá? E eu tive que vencer e eu continuo tendo desafios diariamente, tá? Então, resiliência faz parte da visão empreendedora, tá? Então, esses pontos são vitais para que você consiga levar o teu negócio para um patamar em que você consiga aproveitar as oportunidades, romper a barreira do 10K, descolar dessa faixa saturada de pessoas que não conseguem sair aqui da parte de baixo e começar então a aproveitar o mercado de fato. Tá? E se você quer realmente aproveitar o mercado de render, se você está começando, se você ainda não fatura os seus 10K, se você está nessa faixa em que está saturado de pessoas que não conseguem avançar para o próximo nível, eu quero convidar você a conhecer o Start 10K, que é o meu treinamento para quem está começando, ainda não faturou os seus primeiros 10K, onde eu vou te ajudar a estruturar o seu estúdio do zero, a definir um posicionamento forte, a captar os primeiros clientes e a seguir um processo comercial que vai ajudar você a fazer mais negócios de maneira correta nesse mercado. Então, o Start 10K é o primeiro passo para você romper essa barreira e começar a crescer em direção à parte mais lucrativa desse mercado. Então, se você quer conhecer mais o Start 10K, vou deixar o link aqui embaixo. E para você continuar aprendendo comigo, eu vou deixar uma segunda aula aqui para você, onde eu explico o que os clientes realmente esperam de um render aqui no Arquivis, qual que é a qualidade esperada, será que o seu render precisa ser perfeito? Eu vou deixar aqui o vídeo onde eu falo mais sobre isso. Se fez sentido para você a aula de hoje, já deixa o seu like e comenta aqui o que você quer ver na próxima aula. E eu vejo você, é nóis!